Fala galera, saudações vascaínas, começando aqui mais um vídeo no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama e vamos falar de Vasco, né? Hoje domingo, hoje 1º de junho de 2025, começando aí mais um mês, o mês de maio terminou, vamos começar esse mês de junho. Daqui a pouco tem pausa para o Mundial de Clubes, a gente vai ficar um tempo aí de descanso do Vasco, né? Porque o Vasco também cansa, o Vasco tá cansativo para todo mundo, né? Para você que assiste, pra gente aqui que cria conteúdo, tem que falar de Vasco todo dia. O Vasco é um clube cansativo, porque é um clube que roda em círculos, né? Toda temporada é a mesma coisa e toda temporada é praticamente sem perspectiva de nada. Bom, nesse vídeo eu confesso para vocês que eu não fiz assim um grande roteiro, nada. Eu tô ligando a câmera e vou conversar aqui com vocês, falar algumas coisas que eu penso, algumas coisas em relação ao momento do time, ao restante da temporada, a situação que a gente vive, algumas coisas que me incomodam, enfim, ninguém é obrigado a concordar, todo mundo tem o direito de discordar, a caixa de comentários está aí para isso, só você comentar, dar a sua opinião, que faz parte também. Mas vamos lá, vamos falar de Vasco. Eu não vou nem rodar a vinheta porque não é giro de notícias não, é mais uma conversa ou até certo ponto um desabafo sobre o momento que o Vasco está vivendo. Bom, eu acho que hoje o Vasco não vai entrar na zona do rebaixamento. O Vasco, mesmo perdendo ontem, deve permanecer fora da zona do rebaixamento por conta da incompetência dos outros times, né? Dos adversários que estão ali embaixo também. Eu não acho, por exemplo, que o Fortaleza consiga pontuar contra o Flamengo no Maracanã e também não acho que o Vitória vá conseguir vencer o Corinthians lá em Itaquera, né? Então, acho que nessa rodada o Vasco não deve entrar na zona do rebaixamento não. Mas é grande a chance do Vasco entrar na zona do rebaixamento já na próxima rodada, no jogo contra o São Paulo. Essa rodada que está longe ainda de acontecer, vai acontecer no dia 12, né? Dia 12 de junho, dia dos namorados. Olha só que beleza para você vascaíno que é casado, que namora, olha só, para estragar sua noite de Dia dos Namorados, vai ter um Vasco e São Paulo no Morumbi, onde historicamente o Vasco costuma se dar mal, né? Apesar do Vasco ter um título brasileiro lá, anos 80, 89, mas o histórico recente do Vasco no Morumbi é uma tragédia, né? O Vasco vai para o Morumbi e perde. Aliás, o histórico recente do Vasco como visitante em qualquer estádio dos 12 grandes aqui do futebol brasileiro, o Vasco joga fora de casa, o retrospecto é ruim. É ruim. O Vasco não consegue se sobressair fora de casa. São anos, né, de apequenamento institucional, infelizmente. Então, fora de casa, o Vasco é um horror contra qualquer equipe. Mas, enfim, eu acho que na próxima rodada, o Vasco, infelizmente, né, perdendo para o São Paulo, vai acabar entrando na zona do rebaixamento e vai deixar o seu torcedor numa situação completamente desconfortável e diria até que humilhante, tá? É uma situação humilhante, porque enquanto os nossos 3 rivais aqui do Rio de Janeiro vão estar disputando o Mundial, né? Jogando o Mundial de Clubes, as torcidas animadas, disputando lá, acompanhando os jogos, o torcedor do Vasco provavelmente vai estar com o time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, é uma situação desgastante, né? Mais uma situação constrangedora para nós. Mais uma situação constrangedora que o torcedor vascaíno vai ter que conviver aí durante um mês, enquanto os rivais aqui da cidade vão estar preocupados com o Mundial. A gente vai estar na zona do rebaixamento e dando graças a Deus que tá tendo Mundial, que não tá tendo jogo, que não tá tendo Vasco para tirar a gente do sério. Essa é a situação que colocaram o Vasco e bem provavelmente é isso que a gente vai passar durante o Mundial. Mas o que vem me incomodando assim, nos últimos dias, nas últimas semanas, é uma falta de senso crítico que tem assim em boa parte da torcida do Vasco, tá? Uma falta de senso crítico e de pessoas próximas à direção e de boa parte da torcida do Vasco também, porque quando a gente reclama do time, e olha só, eu reclamo desse time desde o início do ano, tá? Desde o início do ano eu falo que esse time é complicado, que não vai conseguir entregar, que com esse time vai passar sufoco. E quando a gente reclama do time, primeiro, muita gente acha que é porque tem interesse político. Tá reclamando do time é porque tem interesse político. Tá torcendo contra a gestão, não sei o quê, porque o Vasco tem essa política impregnada
Então qualquer crítica, eles usam essa muleta, né, de interesse político. Então quem reclama do time, falam que tem interesse por trás. E aí, na primeira vitória, o time tá numa sequência, e isso a torcida cai nesse papo, tá? É o que me incomoda. O time tá numa sequência horrível, perde. Aí ganha um joguinho e todo mundo acha que tá tudo bem. Não, tá tudo bem. Isso aconteceu 2 vezes recentemente. O Vasco numa draga danada, uma draga. E aí foi pegar o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Fortaleza que também é uma draga danada. O Fortaleza não ganha de ninguém, não consegue arrumar nada. E aí o Vasco vai e faz 3-0 no Fortaleza. E aí todo mundo já falou, não, o Diniz deu jeito no time. O time já é outro. O elenco é o mesmo. Não, o time já é outro, o time, pô, agora vai, 3-0 no Fortaleza, sem aquele senso crítico de parar para pensar, de analisar o adversário e falar, pô, o Fortaleza tá num momento horrível. Eu acho que o Fortaleza nos últimos 15 jogos deve ter ganhado 1. Sim, o Fortaleza tá num momento péssimo. Não tem aquele senso de que, pô, a vitória hoje pode ter sido muito porque o adversário é fraco também, né? O adversário não tá bem. E aí, vou usar como exemplo aqui até o presidente Pedrinho, né? Que tinha sumido, não aparecia, não falava nada. Aí quando o Vasco goleia o Fortaleza, ele já aparece no vídeo de bastidores ali, falando, quando eu disse que o elenco era top 8, eu fui criticado, mas eu confio em vocês, para mim vocês são top 8, piriri pororó. Ou seja, passa a mão na cabeça do elenco também, né? Que o elenco vem aí tomando piaba atrás de piaba, aí ganha um joguinho, já aparece lá para falar que eles são top 8. Então assim, falta um pouco de senso crítico e noção de realidade, né? De boa parte da torcida do Vasco e de grande parte da direção também, né? De não entender o contexto, a situação de onde o Vasco se encontra. Uma outra coisa também que tem me incomodado um pouco, o clima em São Januário, né? Tá muito frio assim o clima em São Januário. A gente não vê mais a torcida animada, a torcida pulsando, a torcida apoiando, e tem alguns fatores que para mim estão levando isso a acontecer. Primeiro, a falta de perspectiva, né? O torcedor vive de ilusão. Se o torcedor não tem um motivo para se iludir, para acreditar, ele não vai se empolgar. Então, acho que esse é um motivo. Um outro motivo também é o ingresso caro. O ingresso está muito caro em São Januário. Ainda mais a gente teve uma sequência agora, uma sequência de jogos gigantes, né? Jogo toda hora em São Januário. E com preço caro, não dá, o torcedor não vai. Não vai. E quem vai é uma galera com poder aquisitivo um pouco maior que, enfim, não tem aquela mesma disposição do povão de ficar, pulando, gritando, apoiando, etc e tal. Ó, no jogo de ontem, por exemplo, o Vasco meteu o ingresso de arquibancada a R$120. Custava R$120 a arquibancada do Vasco ontem. A social custava R$180. R$180 o ingresso social, R$120 o ingresso de arquibancada. Quando que a gente normalizou esse preço? Para ver esse time que só dá vexame atrás de vexame, 180 social, 120 arquibancada. E aí, quando eu falo que a torcida do Vasco normaliza tudo, que a torcida do Vasco, boa parte, aceita tudo, que para tudo ter uma desculpa, tudo tá para dar um jeito de falar que tá tudo bem, eu sei que já deve ter gente aí, quando eu falei, que pensou, não, mas tem o sócio torcedor. Sócio torcedor, ninguém paga preço inteiro no ingresso. Sócio torcedor tem desconto, não sei o quê. Mas aí você limita. O Vasco tem uma torcida hoje de 20 milhões de pessoas, podemos dizer assim. O Vasco tem cerca de 50 mil sócios. Então, o sócio tem desconto, mas beleza, no ambiente de 20 milhões, 50 mil pessoas têm desconto. Então, assim, você limita a torcida do Vasco, então, a 50 mil. Você tira a oportunidade de outros que não são sócios de ir para o jogo, pô. Porque eu tenho certeza que se o ingresso estivesse acessível, a galera que não é sócia, vai lá, compra e vai. Vai, vou pegar esse jogo, vai dar para ir. Agora, quando tu bota o ingresso lá em cima para ter desconto para sócio ou para forçar alguém a ser sócio torcedor, acaba esfriando também a arquibancada, né? A gente não pode normalizar isso, gente. R$180 o ingresso para esse time do Vasco, R$180 uma social, 120 uma arquibancada, não existe. E aí sempre tem as desculpas, né? Não, que o futebol hoje é competitivo, a gente tem que aumentar o preço de ingresso para aumentar a receita. E aí, o ingresso tá caro, o time continua uma merda, pô. Continua uma merda. Pelo menos com o ingresso barato, o time era uma merda, mas a torcida ali apoiava, jogava junto, São Januário fazia diferença. Nem isso a gente tem mais.
O Vasco precisa enxergar sua realidade. E a direção do Vasco, o Pedrinho, precisa enxergar ainda mais. Eu vou até ler um texto aqui que o amigo Daniel Moraes, postou lá no Twitter. Eu vou tentar colocar aqui na tela o arroba dele. Mas eu concordo muito com o que ele disse. Olha, ele postou o seguinte: o Vasco hoje, junto com o Sport, é o time que mais perdeu no Campeonato Brasileiro. São 7 derrotas. E o Vasco ainda tem a terceira pior defesa da competição. As únicas vitórias do Vasco foram contra Sport, Santos e Fortaleza. Todos esses times passando por fase péssima e sem conseguir jogar também no Campeonato Brasileiro. O problema do Vasco não é o técnico. O problema do Vasco é o elenco. Um elenco que se acostumou a passar vexame num ciclo que parece impregnado dentro do clube. Essa pausa para o Mundial pode ser a chance de um respiro no Vasco, mas, sendo bem realista, a possibilidade desse time voltar fisicamente abaixo dos rivais e não conseguir executar o jogo do Diniz é muito maior do que o contrário, do que de dar certo. O Vasco não perdeu para o Bragantino ontem porque o Bragantino tem um bom time e é líder. O Vasco perdeu porque a nossa realidade hoje é uma realidade de segunda metade de tabela. O Vasco só compete no campeonato ali de baixo, contra os times ali de baixo. E se não mudar nada, nossa briga vai ser muito dura contra o rebaixamento. Só não vê isso quem não quer, tá? É muito mais fácil se iludir, é muito mais fácil achar que a derrota foi porque o Bragantino tem um time forte, que está na liderança do campeonato. É muito mais fácil se iludir dessa forma, mas a realidade é que a competição do Vasco é na parte de baixo da tabela. E o Pedrinho errou e segue errando quando segue afirmando que o Vasco tem um elenco top 8. Para isso virar uma realidade, só com reforços pesados, porque caso contrário, o Vasco vai continuar na mesma e vai se afundar ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tá faltando um pouco de noção de realidade em parte da torcida do Vasco e em parte também, aliás, e na direção do Vasco. Tá faltando noção de realidade, porque nesse momento o Vasco tem 7 derrotas em 11 jogos no Campeonato Brasileiro. É o time que mais perdeu. Não dá para achar que esse time é top 8 de nada, né? Nada. Não dá. É isso, meus amigos. Eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu não tenho mais muito o que falar, não. Tá bom? Bom domingo aí para todos. E tem que acordar para a realidade. Se não acordar para a realidade, quando acordar vai estar na segunda divisão já.